Boa noite a todos. É um prazer. A Casa da Cultura fica muito feliz em receber vocês para um tema tão importante, né? E tão urgente, tão necessário, né? Ainda mais eu, no meu caso, eu me incluo eu sou uma das letras dessa sigla, né? LGBTQIA+, que agora a gente tem mais uma siglinhazinha aí, mais uma letrinha dessa sigla. E eu queria falar um pouco de mim. Caso, para quem não me conhece, sou Verônica Leite, faço parte faço parte da diretoria da Casa da Cultura, né? Sou suplente também do Conselho de Cultura na área de música e também faço parte do Coletivo Cultural de Piauí, né? E a gente está aí nessa luta, né? Todos nós sabemos que a gente tem que ser mesmo ativista, porque senão as coisas não acontecem. Ainda mais em temas assim, ainda mais em áreas, no caso, como a cultura, né, como LGBTQIA+, também, que é uma coisa que a gente sempre fica à margem, então a gente tem que lutar mesmo. Então, assim, eu quero começar aqui com o Jeff se apresentar aqui, falar um pouquinho dele, e depois a gente fala com outro convidado. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Jeff Silva. Sou estudante, graduando do curso de Letras Vernáculas aqui na Universidade do Estado da Bahia, em Piauí. Faço parte do coletivo Pós da Joelma, aqui em Piauí, e também faço parte do coletivo Unitrans+. É um coletivo que eu sempre gosto de mencionar, que a gente trabalha com as nossas mazelas, né? As pessoas trans que são invisibilizadas na universidade. Então a gente precisa discutir precisamos discutir muito sobre isso. Sim. E é isso. Sim, agora passar a palavra para nosso convidado. Boa noite. Se apresente. Eu sou o Wellington, eu sou estudante de História e eu faço parte do coletivo Pop da Joelma, onde conheci Jeff e tantas outras pessoas. E também eu faço parte da Pastoral da Juventude. Muita gente não conhece, mas é um movimento religioso. Você falou que o movimento é um coletivo, Joelma? POC da Joelma. É um coletivo LGBT que acontece basicamente dentro da UNEB. Joia. E isso tem a ver com o Joelma, a trans aqui de Piauí? Exatamente. O nome do coletivo, ele foi construído pensando em homenageá-la para ter algum propósito, né? Joia. Então você já assistiu o documentário, né? Que foi feito por Edson Bastos. Joia, que bom. Então, gente, vamos entrar agora no tema de fato. Então, eu vou pedir que Jeff já comece falando um pouquinho sobre o tema, o que é que você acha, Jeff, aí do tema exposto, LGBT, que ia mais, na nossa cultura atual. O que é que você acha disso? Bom, eu acho que a nossa cultura, né, quando a gente fala sobre costume, quando a gente fala sobre arte, a gente fala de algo mais elitizado. Na universidade eu participo, né, das disciplinas de literatura e outras artes, e eu vejo o quanto isso é elitizado. Uhum. Perdão, entrou alguém? Deu o microfone aqui. Tem alguém com o microfone aberto, Joia, já fechou. Certo. E nessas disciplinas a gente percebe o quão elitizado é. A gente vê presenças de homens eurocêntricos, brancos, héteros, normativos, e a gente vê um pouco da cultura LGBT marginalizada, né? Hoje em dia a gente tem essa inserção do grupo LGBT na arte, na cultura. Isso é importante, mas a gente ainda vê caminhando em passos muito, muito lentos.
A gente tem poucas representatividades, e quando a gente tem essas representatividades, elas não têm tanta voz assim, né? A gente tem grandes nomes na música hoje, como Maju, Maju, salvo engano, a trans. A gente tem Glória Groove, a gente tem Pablo Vittar, né? E são grandes nomes na música e algum momento são silenciadas também, né? A gente tenta várias vezes aí essa cultura da heteronormatividade, tentando reprimir ou diminuir o talento dessas grandes artistas, né? Como Pablo Vittar. Então é importante a gente discute sobre essas pessoas que estão nessa cultura. A gente tem gays, a gente tem lésbicas, a gente tem bissexuais, a gente tem pessoas trans, e isso é importante. Sim. E o que eu observo também, fazendo só um adendo ao que você falou, é que quando acontece essa representatividade, ela geralmente, isso eu percebo pela mídia, ela coloca um tom de brincadeira, de gozação, não é levado a sério, por exemplo, o artista, a voz dele, entendeu? A performance, geralmente ela é levada para um lado mais de brincadeira e de gozação, é o que eu percebo. Sim, essa é a minha visão. A gente tem muito isso, a gente teve uma ação infeliz da Multishow, quando foi uma apresentação de Pablo Vittar com Emicida e com Maju. E com Maju, eu vi. E a gente teve o silenciamento de Pablo Vittar, né? Nos vídeos. Então, é preocupante como a questão dessa heteronormatividade, ela tem imposto para a gente na cultura, e tem meio que colocado isso imposto, né? Essa questão, como você falou, de muitas representações serem ridicularizadas na televisão. Isso, ridicularizadas, era isso justamente. A gente tem muito isso. A gente teve grandes nomes, seja no humor também. No humor a gente tem muito isso também, né? Dessa ridicularização dos papéis, dessa ridicularização das pessoas trans. Então, é importante, a gente traz essa reflexão ainda em 2020, muito forte, né? Isso eu observo bastante. E a mídia, ela faz questão de meio que dar sempre um toquezinho dessa... Vamos ridicularizar, né? A gente fala, a gente coloca eles como uma representatividade, porém, vou fazer uma gozaçãozinha aqui por trás, uma brincadeirinha, né? Ridicularizando de certa forma. Eu percebo bastante isso. Sim. O Wellington ainda está aqui? Eu não estou vendo. Wellington? E para você, Wellington, me diz aí sua opinião a respeito do tema, o que a gente está conversando aqui. Primeiro que eu acho que é de grande importância, porque o tema ele vai trazer a reflexão para que as pessoas reflitam, as pessoas que não estão estudando sobre isso, para que elas reflitam sobre as possibilidades, né? A cultura, ela é construída e ela pode ser reconstruída. E quando a gente toca nesses assuntos, a gente está basicamente reconstruindo as coisas, reconstruindo significados e dando uma nova face, né, para o que parecia que era certo, que não é mais certo, não é considerado certo. Então, acho que a cultura, no geral, ela é mutante. Então, assim, ela está mudando no decorrer do tempo. Então, pensar em cultura é pensar em mudança, e pensar no tema, que são as questões de gênero, é fazer uma viagem histórica e trazer todo esse apanhado. Eu espero ainda ter a oportunidade de falar tudo aqui sobre isso, né, no momento certo, mas sobre toda essa relação histórica, e as questões de gênero vêm sendo alteradas até o momento atual, né? Basicamente, sim, é isso. E aí o que eu acho é essa importância que você falou também da questão dessa representatividade, como a gente estava falando de Joelma, no caso, da gente dar essa importância, né,
e mostrar as dores que uma pessoa trans ela passa. Como já estava falando, a gente tem uma cultura muito elitista, né? Então, quando se coloca uma visão de um trans, ela geralmente quer colocar aquela visão, digamos, deprimente, sofredora, mas hoje a gente está vendo que isso é apenas aquilo que é imposto é rotulado, vamos dizer assim. Tá entendendo? Rotula que não pode ser uma trans de sucesso, ser uma trans como Glória Groove, como Maju, né? Então, essa tentativa que a gente tem que fazer de tirar essa mania de rotular as coisas como se elas fossem imutáveis, como se não houvesse alguém que pudesse mudar essa realidade. Entendeu? Porque, historicamente, as pessoas trans, elas têm um lugar, né? E o lugar imposto pela elite é que elas estejam às margens. Justamente. Então, toda vez que uma trans se levantar, ficar famosa, ganhar dinheiro através da arte e conseguir outros espaços, essas pessoas não vão ficar felizes. Então, assim, a meu primeiro contato com um artista, que eu fiquei assim apaixonado, era uma banda, a Bahia das Coisas Mineiras. Elas se encontraram basicamente na USP e se formaram essa banda. E são 2 mulheres trans e um rapaz. Eu acho que eu sei. É uma banda incrível, que produz assim uma música de uma Acho que é do Maranhão, né? Se eu não me engano, esse pessoal. Se eu não me engano, eles são do Maranhão. É de Minas e Bahia. É de Minas e Bahia? Não tem também um grupo acho que é do Maranhão também, que é uma trans e são 2 rapazes, um lourinho, bem branquinho, e um moreninho de bigode. O que eu esqueci agora o nome, fizeram bastante sucesso aí. Se eu não me engano, é a banda War, que não é mais banda. Isso, que agora deixou de ser uma banda, mas eu achava bem interessante. Uma banda bem interessante também. Que fez bastante sucesso. Exato. E isso, tipo assim, é muito importante. Por quê? Porque a representatividade é muito importante. Eu não tive muitas referências na minha adolescência de pessoas LGBTs no sucesso. De enxergar as pessoas LGBTs como pessoas de sucesso. Então, assim, eu sempre via a pessoa que me mendigava e era LGBT. Justamente. Isso era deprimente. Porque a gente não quer parecer com quem mendiga na rua, né? E aí, hoje, a gente vê, no momento atual, que dá para perceber que pessoas de sucesso LGBT, né? Então, acho que para a nova geração, isso é um grande passo. Sim. Porque ela não vai enxergar o pior só. Ela consegue enxergar os melhores, né? Tanto na música quanto em vários outros setores. Sim. Hoje em dia a gente vê muito essa luta para que eles também continuem onde eles estão. Porque também não é fácil. Consegue chegar lá, mas e depois que chegar lá? Como é para se manter? Então, a luta deles também além de passar essa representatividade para outras pessoas, né, que são os fãs, as pessoas que se enxergam, né, muitas vezes nesse artista, e também a luta pessoal de cada um para que se mantenham ainda nessa mídia, porque a gente sabe que é uma mídia que ela é voltada para isso, para o eurocentrismo, né? A gente foi nossa vida praticamente toda de que a gente tem, que a gente pode absorver. É aquilo que é imposto pela mídia, pelos canais que a gente tem de comunicação. E essa era a referência que as pessoas tinham. A gente muito não se via, né, em alguns personagens, que, graças a Deus, hoje em dia já está mantendo essa representatividade aí, que eu acho extremamente importante. Entendeu? E aí, Jeff? O que você acha a respeito disso? Bom, eu acho que como o Wellington estava pontuando sobre essa questão da representatividade, dessa reflexão histórica que a gente deve fazer, né, para a gente entender a comunidade LGBT na cultura e ver a importância disso, né? Aí eu fiquei lembrando de uma pessoa, né, de uma cantora,
que ela tem uma visibilidade muito grande fora do país. Ela traz uma linguagem muito brasileira, só que, infelizmente, no Brasil ela não é tão reconhecida assim, né? É Lineker. Lineker, ela tem uma representatividade muito forte lá fora, né? Na Europa, na América Latina, pela brasilidade que ela traz, e como ela canta, a forma que ela canta, a forma que ela dá a sua voz, como ela faz a sua arte. E a gente vê isso acontecer no Brasil e eu fico pensando, a gente tem dados horríveis com a comunidade LGBT, de mortes, de agressões. A gente tem uma expectativa de vida das mulheres trans, né, marginalizadas, menor que a população normal, que são de 35 anos. A gente tem esse discurso de ódio cada vez mais aumentando no Brasil. A gente tem essa cultura do cancelamento, que traz também, reforça ainda mais essa questão do ódio, né? Desse discurso de ódio. Então isso prejudica tanto, em tantos níveis aqui no Brasil, e que a gente vê essas pessoas sendo silenciadas e inviabilizadas, justamente por conta disso. A questão desse discurso de ódio, dessa repulsa com a comunidade LGBT. Então, é muito preocupante e dá um certo medo, né? Mas a gente vê que personalidades brasileiras, ela tem construído sua carreira belíssima como Lineker lá fora, e então isso para mim alivia muito. Pessoas reconhecendo a arte da comunidade LGBT, não olhando ela simplesmente por um rótulo, né? Joia. Me diz uma coisa, eu queria saber de vocês, que a gente sabe que as políticas públicas, elas não são voltadas para esse grupo de pessoas, que a gente sabe como é importante existir políticas públicas que favoreçam a comunidade LGBT. Eu queria saber de vocês, o que você acha que poderia, o que os políticos que vão ser agora eleitos poderia contribuir em termos de política pública para a comunidade? Gente, eu sou um pouquinho desacreditada em relação a isso, né? Não sei se o Wellington também é assim. Eu sou um pouquinho não, extremamente desacreditado com essa questão da política. Mas a gente precisa colocar pessoas, né, que nos representem lá. E eu aposto nisso, aposto em pessoas que nos representem, que saibam a nossa luta. E são pessoas que conhecem a comunidade. Então, eu vou fazer o máximo, o que for, para que essas pessoas estejam lá nos representando e que traga políticas efetivas para a gente, né? Seja na questão dessa questão da marginalização, seja na questão de ajudas em casas de cultura. A gente tem muitas casas de culturas LGBTs no Brasil e que estão precisando de recursos, né? Elas sobrevivem por ajudas de uns e outros, e a gente precisa fomentar essas casas de cultura, para que mais e mais pessoas estejam aí no mercado, seja no mercado fonográfico, seja no mercado estético, seja no mercado, enfim, todos os mercados, trazendo essa representatividade, né? E esse fomento, essa ajuda nesse momento vai beneficiar muitos da comunidade LGBT. Bom, gente, a respeito disso, eu acredito que a gente não pode desistir, sabe? A gente não pode chutar o balde. Sim. Mas não é um caminho fácil. Todo LGBT que vai... Porque, tipo, de todo modo, nós estamos o tempo todo fazendo política de uma maneira indireta, né? E quando a gente tenta candidatura,
vamos ser atacados de todas as formas. Sim. Então, assim, vão criar fake news, vão fazer com que as pessoas nos odeiem. Então, é um caminho muito difícil, mas, de qualquer modo, o que eu penso? Eu acho que a gente tem que fortalecer os movimentos. Porque no fortalecimento dos movimentos, a gente não vai falar por um, vão ser várias pessoas falando. E quando a gente está próximo do vizinho, do colega de faculdade, do outro gay que está na outra rua, a gente fica mais forte. Um sabe que pode contar com o outro. E na política, basicamente, é isso. Todas as vezes que LGBTs se candidatam e tentam suas candidaturas de uma maneira sozinhos, é muito mais difícil esse caminhar. Eu acredito que, para facilitar o caminhar da pessoa LGBT, que já não é fácil esse caminhar, na política, ele tem que ser vinculado ao movimento social e principalmente a coletivos. E a política pública, de qualquer forma, às vezes ela não acontece. Ela não chega ao povo LGBT por conta do lado conservador do país. A gente sabe que existe, de um lado do nosso movimento, a gente pedindo melhoria, porque a gente entende que a gente é gente como todo mundo e que a gente precisa de política pública para defender a nossa vida, né? E do outro lado, tem gente dizendo que é desnecessário gastar dinheiro público com gente como a gente. Por exemplo, eu acho um grande absurdo o SUS não fornecer de forma gratuita o tratamento hormonal para as pessoas que estão passando pela transição de gênero. Mas se a gente abre um diálogo sobre isso, as pessoas vão achar um absurdo. Mas é um direito. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito complicado, porque é muita coisa para desconstruir. A gente vai ter que desconstruir ruas, cidades, estados, e aí muitas pessoas para desconstruir também. Mas a gente só vai conseguir fazer isso no momento em que a gente se levanta e diz o seguinte, eu sou gente como vocês, eu também tenho direitos, e eu quero esses direitos garantidos. Recentemente, olha o que aconteceu. Eu acompanhei um caso de um rapaz que é amigo meu no Instagram, e eu já conheci ele em uma festa, alguma coisa assim do gênero. Ele foi vítima de homofobia, e no momento em que ele foi prestar queixa, ele foi algemado. Então, assim, ele era violentado pela violência que atinge a gente na rua, em casa, na faculdade, no trabalho, e foi violentado mais uma vez pelo Estado, por quem devia garantir a segurança pública. Então, assim, quando a gente pensa que ser LGBT, eu falo, é muito mais difícil. A gente vai ter o tempo todo se impor até pela segurança pública, que era para quem era para garantir a nossa segurança, trata a gente como se fosse marginal. Sim. Então, esse o papel importante das pessoas LGBT estar na política, é para fortalecer as políticas públicas. Porque ninguém heterossexual vai pensar em como é doloroso ser LGBT se não tiver um LGBT para falar que é. Porque fica naturalizado, banaliza. Naturaliza a violência que a gente sofre todo dia. É como se fosse qualquer mais uma violência. Inclusive, não só isso, mas apoio psicológico, porque a gente vê que não tem esse apoio psicológico para os profissionais especializados, né, em tratar, por exemplo, uma pessoa que queira mudar o seu gênero, né, ela tem que passar por um processo todo, né, um processo psicológico, um apoio psicológico, tudo isso, e isso não acontece. Você vê que, para que isso aconteça, ela tem que sofrer muito até que ela consiga ter esse apoio, né? Então, não só isso, mas é como você falou, ter esse apoio também do Estado, né, da segurança pública, que a gente sabe que efetivamente isso não acontece. Então, por isso que é importante se criar essas políticas públicas que favoreçam, né, toda a comunidade. Eu queria saber de vocês, assim, em termos de coletivo, o coletivo de vocês, o que é que vocês fazem aqui na cidade de Piauí? Queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso. Eu começo ou tu fala, Jeff? Pode ser, Jeff. Pode começar. Vamos lá. Basicamente, a história do coletivo é uma grande história. Mas a gente está se fortalecendo. Antes da pandemia, a gente fazia encontros para discussão de política pública, de direito.
para a gente começar a situar também de fazer encontros para se conhecer melhor, para que a gente pudesse ter essa confiança em dialogar. Então, teve roteiros assim de encontros, né? Foram bem diferentes. Alguns a gente levava alguns artigos para discussão, outros a gente só falava de nossas vidas pessoais, no intuito de se aproximar. Mas, basicamente, eu acho que o auge do coletivo foi a organização do seminário, né, que teve na UNEB, que foi organizado por Alan em todo o coletivo, né, mas a figura de Alan era uma figura que estava à frente disso. Organizou esse seminário e a gente levou uma temática importante, né, para toda a estrutura da academia. Então, aí, tipo assim, era levar uma pauta nossa para que todo mundo tivesse acesso a essa pauta e pensasse sobre o assunto. Eu, inclusive, estive lá, participei. Bom, Foi bem interessante, foi bem interessante. E aí, Jeff? Bom, eu também faço parte do coletivo junto com o Wellington, meu amiguinho. acho que a internet dele caiu. Deve ter caído, que ele falou que tinha trocado para 4G, para os dados. Daqui a pouco ele volta. Mas aí, então, eu vou continuar falando sobre o coletivo. Certo, ótimo. Uma outra coisa que acontece muito no nosso coletivo é que a gente percebe que existe uma dificuldade da gente atrair as pessoas que estão mais à margem na cidade de Piauí para participar do coletivo. Aí, uma vez, em uma conversa minha com o Alan, eu falei, Alan, será que essas pessoas elas não resistem tanto para participar do coletivo? Não seria porque elas não se sentem parte da UNEB e elas sintam que é um lugar elitista? Porque a universidade tem muito disso também, das pessoas enxergar a instituição como se aquilo não é para mim, não é um espaço para mim. E todos os contatos que a gente fazia, principalmente com as trans da cidade de Piauí, as mulheres trans, não eram contatos bem-sucedidos. Então a gente não conseguia levar essas pessoas para dentro dos nossos espaços. Até pelo fato de se acharem à margem, de colocarem à margem disso. Porque eu olhando de fora e tentando pensar uma pessoa trans que está fora da universidade, realmente a universidade parece extremamente elitista, porque ela é elitista. Mas existia um pequeno grupo que estava de braços abertos para receber essas pessoas, né, com todo o carinho e afeto que elas merecem. Agora a Jeff voltou, e aí eu vou deixar ele colaborar um pouquinho. Certo. Eu não sei se eu perdi muita parte, mas a gente fazia um momento de acolhimento, e foi nesses momentos de acolhimento que a gente pôde ver o quanto o coletivo era importante naquele momento, a sua construção, e a gente pensou antes da pandemia, a gente estava reestruturando alguns projetos para esse ano, inclusive um evento que aconteceria agora em junho, julho. Esse evento teria a participação de um profissional de direito, discutindo sobre as pautas de direitos LGBTs, e a gente teria também a gente tinha acertado, eu acho que foi uma psicóloga também, para a gente conversar. Estava sendo estruturado, então veio essa questão da pandemia e acabou atrasando um pouco nossos planos, mas eu acho que o Wellington ele falou super bem do coletivo que a gente tem trazido também. Eu, enquanto aluno e estudante do curso de letras, eu tenho levado para os meus alunos lá do modelo um pouco sobre as questões de gênero, as questões de sexualidade. Tenho discutido isso com os alunos para que eles possam entender um pouco, né? Porque a gente vê na escola alunos que são LGBTs e que eles merecem esse respeito. E a gente também, para que a gente mantenha um nível, né, de conhecimento também com esses alunos, que esses alunos também, às vezes, não é por preconceito, mas é por não conhecer também. Então, eu faço esse papel de levar esses conhecimentos para os alunos
Eu fiz um trabalho, uma oficina com o Alan e a gente viu bons resultados. Foi uma discussão muito calorosa na escola e os meninos amaram. É isso. Isso foi no modelo? Foi no modelo. Eu fico tão feliz em ouvir isso, porque eu não sei se você sabe, eu fui coordenadora cultural lá um tempo. E a gente sempre se preocupou. O que eu fico feliz é isso, é um colégio que se preocupa com essas temáticas e dá voz. Isso é uma coisa que você pode observar que não é tão aceito em outros colégios, não. E isso é uma coisa que é tão bom. É como você falou, tem tantos alunos ali precisando ouvir, e até aqueles, né, que não se sentem parte. Tipo, eu sou hétero, então não faço parte disso. Mas eles se colocam, eles prestam atenção, eles têm essa vontade de conhecer o outro. É uma coisa que eu acho interessante. Né? Isso reflete muito a gestão do colégio. Então, é um colégio que tem uma gestão que se preocupa com isso. Né? Se preocupa com os alunos, tanto faz se é ou se não é, ele quer que aquele outro aprenda. Isso é uma coisa interessante. Eu fico muito feliz de saber que está tendo essa continuidade lá. A Alan, inclusive, fez uma palestra com a gente lá também. Foi um bate-papo que a gente fez lá. E a temática até não foi LGBT. Foi uma temática sobre intolerância religiosa. E foi maravilhoso. Porque, querendo ou não, a gente acaba também caindo nessa temática também, né? Sim. Os cultos religiosos, enfim. Então, gente, eu acho que já está na terceira parte do nosso bate-papo. A gente queria abrir umas perguntas aí para o pessoal. Se tem alguém aí que tem alguma pergunta a fazer, a gente abrir o microfone. Tem alguma pergunta aí, Ivan? Boa noite. Boa noite. Oi, aqui é Larissa. Eu vim a convite de Verônica. Oi, Larissa. Boa noite, meninas. Tudo bem? Gente, eu cheguei agora, no final da reunião. Qual o nome desse fellow Gisler? O anfitrião? O professor? Tem o do Wellington. modelo. Tem O Wellington, ele tinha caído na hora. Ele tinha caído na hora que eu cheguei, então eu meio que não acompanhei muita coisa. Mas eu queria dizer para vocês que é assim, muito louvável vocês fazerem esse bate-papo, sabe? Para falar sobre as questões da comunidade LGBT e nossa, essa iniciativa dele de chegar no modelo e falar para o pessoal. Eu já estudei no modelo, tem muito tempo, né? Eu saí do modelo em 2013. A gente não tinha muito essa questão de abordar esse tema, que é um assunto muito importante, né? Graças a Deus e a vocês que lutam muito, é um assunto que tem vindo mais para a voga da juventude, que precisa muito que tudo seja esclarecido e que a gente entenda que as pessoas só precisam se respeitar, né? E respeitar o espaço do outro, respeitar o jeito do outro, respeitar a realidade de quem é o outro. Então é realmente muito legal saber que você faz esse trabalho lá no modelo. Não sabia, Vel, que o modelo tinha uma... Modelo tem sim, essa preocupação. Não sabia. Eu acho importantíssimo. Muito legal, muito interessante. E é isso, gente. Eu queria só mesmo dar parabéns para vocês, tá? Porque eu vou sair aqui para ter que voltar a estudar. Vim aqui dar um cheiro, um beijo, parabéns mesmo. Que bom e é isso aí, gente. É a união que faz a força. É uma frase clichê, mas é verdade. Sim. Tá bom, obrigada, Lari. Pela Beijão, sua presença. Tchau, tchau. Viu, gente? Tem alguma pergunta, Ivan, no e-mail? Não tem pergunta no e-mail, mas eu gostaria de fazer uma provocação com relação ao assunto, pedindo para, dentro do tema, o Wellington fazer uma pergunta para Jeff e Jeff fazer uma pergunta para o Wellington. Ok, vamos lá. Fiquem à vontade. Eu pego de surpresa. Mas, de qualquer modo, vamos lá, né? Eu sei que Jeff, ele sabe muito sobre gênero não binário, que é um assunto que tem pouco sido, não está sendo muito discutido. Eu acredito que na bolha está sendo discutido, mas fora dela não está. E aí eu queria que eles explicassem mais sobre isso aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, mais sobre os gêneros não binários.
Bom, sobre o não binarismo, ele é bem complexo, né? Uma amiga, uma colega, pediu para eu falar um pouco sobre essa questão da linguagem não binária. E eu me vi totalmente presa ali nessa questão, porque ela é muito profunda, ela não vai só na linguagem, ela vai na questão da ideologia, na questão da sociedade, na questão da própria pessoa, né, que é não binária. E quando a gente fala sobre o não binarismo, a gente fala sobre essa quebra do binarismo entre o homem e mulher, e a gente sai disso, sai como eu posso falar, desse gênero que a gente tanto vê comumente, sobre o masculino e sobre o feminino, sobre as coisas que é para o masculino e sobre as coisas que são para o feminino, o que delega cada um desses dois, né? Então, não binarismo é não estar em um ou em outro, mas é ser um terceiro gênero, que a gente discute muito entre a comunidade LGBT, o terceiro gênero que traz essa amarra. E no não binarismo a gente tem 33 gêneros. A galera acha que é só o terceiro gênero, mas no não binarismo a gente já tem vários gêneros que a gente começa a discutir. Eu me identifico como uma pessoa fluida. Antes eu falava muito que eu era uma pessoa gênero, né, que não me identificava com nenhum desses gêneros, nem o masculino, nem o feminino. E a gente, quando começa a se conhecer, a se autoconhecer, né, a gente começa a florir sobre esses pensamentos e sobre quem nós somos mesmo, né? Hoje eu sou uma pessoa do gênero fluido, eu me identifico tanto com o gênero masculino, mas também me identifico com o gênero feminino. Há uma fluidez entre esses gêneros. Não é que eu esteja no masculino e nem esteja no feminino. Simplesmente flutuo. Então a gente discute muito sobre isso no coletivo. A gente, não é só eu que sou gênero fluido, tem o Felipe, é um menino maravilhoso. Ele trouxe essa discussão para a gente também, a gente refletiu muito sobre isso, a gente trouxe isso para discussões. Ele falou sobre suas mazelas, sobre o processo, né, para ele, como foi difícil. Profissionais que não entendem sobre isso acabam generalizando e querendo fazer o processo de mudança de sexo. Isso acontece muito, viu? Aqui no Brasil, isso acontece muito. Teve a psicóloga que fez esse processo com ele, e ele no meio do processo ele falou: não, mas eu não me identifico com gênero feminino. Eu não me identifico. Não é isso que eu quero. Então, é mais ou menos isso. Por isso a importância de ter sempre esse psicólogo, essa pessoa mais preparada para justamente dar esse caminho, né, Jeff? Porque, sim, como você mesmo falou, dentro do terceiro gênero existem 33. Então, isso tudo também está sendo um processo de aprendizagem. Sim. Do próprio conhecimento daquele gênero. Né? Isso que a gente no SUS mesmo, a gente tem profissionais, mas eles discutem muito essa questão da mudança de gênero. E não é só isso, né? A gente fala sobre a questão de gênero, mas a gente ainda fala sobre a expressão de gênero, que é como você se expressa o seu gênero, e a gente ainda fala sobre a identidade de gênero, que como sim, que é o cisgênero, né? Que seria o cisgênero. Explica um pouquinho mais aí, porque tem muita gente que tem um pouco dessa dúvida aí. Explica um pouquinho, já que você tá quando a gente fala sobre cis, a gente fala sobre os gêneros binários. A gente fala sobre o homem e a mulher. Você nasceu com o órgão masculino e designa com o órgão masculino. Você nasceu com o bilau, perdão pelo palavreado, você nasceu com o pênis e você se identifica como um homem. Então, você é um homem cis. Ah, mas eu
Eu gosto de outros homens. Ah, você é um homem cis e gay, mas você não deixa de ser cisgênero, como a gente também discute isso. Isso acontece também com a mulher. A trans já é um processo diferente, né? É quando a pessoa ela faz esse processo de transição, ela transiciona de um gênero para o outro. E quando a gente fala sobre o terceiro gênero, a gente também fala sobre essa processo de transição. A pessoa ela é trans também, ela passou por esse processo de transição para o terceiro gênero, né? Interessante. E isso muito pouca gente sabe, tem conhecimento disso, né? De fato. Jeff, agora, sua pergunta. Uma outra coisa. Sim, Wellington. Que acontece é o seguinte, é que às vezes a pessoa confunde gênero com condição sexual. E não tem nada a ver gênero e condição sexual. São duas coisas diferentes. Então, por exemplo, você pode ver uma pessoa que ela vai fazer uma transição de gênero, mas que ela se relaciona com a pessoa... Como que eu posso explicar isso melhor? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu não me identifico com o gênero masculino e eu vou fazer uma transição de gênero, ok? Aí, se eu faço a transição de gênero, mas eu consigo me relacionar com as pessoas do sexo oposto. Então, as pessoas iam me enxergar como uma mulher que namorava uma outra mulher. Porque eu não... É uma sexualidade diferente de gênero. Então, às vezes, as pessoas confundem as coisas e misturam muitas coisas. Sim. Eu assisti um documentário que ela não se identificava como uma mulher, né? Ela fez a transição, só que ela se relacionava com homens. Entendeu? Então, ela não se via como mulher, se enxergava como homem, mas a sua sexualidade era hétero. Né? Então, isso às vezes faz uma certa confusão para quem não tem muita... Exato. Assim, né? Não conhece muito. Porque gênero é muito confundido com orientação sexual. Orientação sexual. É por isso que é sempre interessante a gente falar sobre essas coisas, porque tem gente que às vezes não compreende mesmo, de fato. Então é sempre bom a gente estar falando, porque tem muita gente heteronormativa que não entende mesmo. A gente tenta explicar, não, deixa que isso é uma confusão, não prefiro... Não. Mas é muito bom a gente falar, porque a gente precisa esclarecer, né? E sua pergunta, Jeff, para o Wellington? Bom, eu sei que o Wellington, ele faz história, então eu queria trazer uma pergunta nessa área. Eu não sei se ele tem o desejo de ser professor, mas é muito nessa área. Como é que... Deixa eu reformular aqui. A gente discute nas escolas, né, sobre essas disciplinas comuns, e a gente fala muito sobre a história, mas é uma história que traz esse elo teórico eurocentrista, heteronormativo. E como você, da comunidade LGBT, você vê uma proposta que inclua essa comunidade LGBT, né? A gente tem um fato histórico importante, que é o Stonewall. Não sei falar inglês, mas acho que você entendeu. Stonewall, a gente tem a travesti que lutou contra esse movimento, e a gente precisa discutir isso nas disciplinas de história. E como você vê isso? Como você, como professor de história, vê essa possibilidade de discutir isso com os alunos, né? Sair um pouco dessa questão da normatividade. Na verdade, é simples, assim, é muito simples. Os documentos históricos, eles negam alguns fatos históricos, entendeu? Por exemplo, a história não é contada dos LGBTs. Normalmente não é contada em livros de história. Mas a história não vai estar lá. Mas o que acontece? A história, ela é sempre construída do presente. E aí as pessoas pensam, como assim a história é construída do presente? Se a história é um estudo sobre o passado? Mas são as nossas inquietações do presente que vai buscar no passado as respostas. Então, a história é basicamente sobre as inquietações do agora. E se eu, por exemplo, agora eu estou no final do curso,
E aí eu ainda tô, assim, pirando o cabeção com a ideia do TCC, eu não sei direito qual tema escolher. E aí eu tava pensando realmente em fazer uma coisa que estava na minha zona de conforto, que era falar sobre gênero, sexualidade, ou até sobre a história da homofobia, coisas relacionadas a esse tema. Recentemente, eu fiz algumas leituras de coisas, por exemplo, a história da homofobia no Brasil. Como se construiu a homofobia. Ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce preconceituoso, tudo é construído, da mesma maneira que gênero é construído. Por exemplo, o gênero, ninguém nasce. As pessoas nascem macho e fêmea. E aí, essa designação só serve para procriação, para reprodução da espécie. Para nada mais se via. E aí, com o passar dos anos, as pessoas começaram a atribuir a papéis de gênero. Definiram que masculino e feminino era uma coisa e distribuindo os papéis de que mulher tem que fazer isso, que o rapaz tem que ser assim, que a mulher ela tem que ser delicada, o rapaz ele tem que ser viril, forte. E aí também distribuiu as tarefas domésticas e coisas assim. E aí, o que tem a ver tudo isso com a história? Na verdade, tem tudo a ver com a história. Porque, tanto quanto as questões de gêneros que são distribuídas historicamente, né, os papéis de gênero, a homofobia, ela também tem a sua história. E se a gente fala hoje no Brasil, como que a homofobia foi construída, as pessoas não imaginam como. Mas, basicamente, foi lá no processo de invasão do Brasil. E aí a gente tem o dedo da igreja, junto com imperadores, e que definiam. Por exemplo, a nossa cultura, ela não é uma cultura que veio do índio. A nossa cultura foi reconstruída. Então, assim, no processo de invasão, o índio teve essas culturas violadas e novos processos foram estabelecidos. Por exemplo, era muito comum indígenas se relacionar com outros indígenas e não existia uma regra de homem não pode ficar com homem, ou mulher não pode ficar com mulher. Não existia essa regra. Mas depois do processo de invasão, e alguns historiadores vão dizer que é descobrimento, mas eu costumo dizer que é invasão, aconteceu de que ditaram as regras, principalmente os religiosos da época. Que aí falaram, não pode mais isso aqui não. E aí o que acontece? Quando eles falaram, homossexualidade é pecado, homossexualidade não pode, as pessoas vão ser punidas. Então, o primeiro caso de homofobia no Brasil, nos registros históricos, a gente tem a morte de um índio chamado Tibira. E aí, de lá para cá, essa regra foi estabelecida. E aí a gente conversa hoje na universidade sobre isso, debate muito, sobre como que o índio mudou a cultura dele, absorvendo as informações do invasor, do opressor. Porque, por exemplo, hoje nas aldeias indígenas, a homossexualidade não é permitida. Mas antes do processo de invasão, era permitida. Então, as construções históricas, elas estão aí para dizer que a cultura é mutável e que hoje a gente está com a cultura estabelecida, mas amanhã a gente pode mudar tudo. Então, não existe uma regra em relação a isso. Eu estou esquecendo alguma coisa que eu achava que era importante falar, eu não estou lembrando agora. E eu não vou lembrar. Talvez com mais provocações eu consiga lembrar. Ok, interessante que você está falando, que esse processo histórico, tanto da igreja, dessa mãozinha da igreja, quanto do Estado, você vê que eles sempre se unem para poder repreender, né? Você vê que até hoje é assim, né? Até hoje tem a religião e o Estado sempre tentando colocar as pessoas dentro das caixinhas. Então, não, lembrei, tá vendo como é bom a gente conversar? Que a gente, vira um leque realmente. Em relação à igreja, eu falo de um ponto religioso. Eu sou religioso, sim, sou católico e eu critico muito isso. O papel da igreja fundamental nas relações de gênero foi fazer o seguinte. Existia a ideia de Eva, que seria a mulher pecadora, a mulher que quis mais conhecimento do que Deus e quebrou a regra.
E aí, como a igreja não queria que todas as mulheres, né? Imagina todas as mulheres seguissem Eva como exemplo, né? Para a igreja. Não seria legal. E aí ela faz o quê? Vem a ideia de Maria, que seria virgem, pura, né? Virgem, pura, abençoada, submissa. Então aí vem a ideia de Maria, como para preencher. Então aí ela desenhava assim. A igreja conseguia desenhar para todo mundo. Eva é o exemplo a não ser seguido e Maria é o exemplo a ser seguido. Então ali a gente estava fazendo, a igreja estava distribuindo papel de gênero. Sim. Né? De como a mulher devia ser, como ela devia se portar na sociedade. Interessante. Por isso que é sempre bom a gente se aprofundar, porque aí a gente já tem um conhecimento realmente. Esse conhecimento eu não tinha. Muito interessante. Gente, a gente já está nos minutinhos finais. Eu queria que Jeff fizesse suas considerações finais, depois o Wellington, e aí a gente encerra nosso bate-papo de hoje. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né? Esse espaço para a gente discutir sobre a comunidade LGBT. A gente precisa discutir mais ainda sobre a questão da cultura e sobre a questão dos costumes. É interessante o que o Wellington traz, porque é aí que a gente vai percebendo essa reflexão histórica, a gente vai percebendo o como está enraizado na sociedade, né? A gente tem uma cultura que foi violada, que era a cultura dos índios, que foram violadas por essa cultura eurocêntrica, e a gente vê essa readaptação, em outros costumes, né, Wellington? A gente tem outros costumes dos indígenas que foram meio que uma adaptação dessa cultura eurocêntrica. Então, a gente precisa discutir muito sobre isso, a gente também precisa discutir sobre as questões da comunidade LGBT em si, sair um pouco dessa questão construída nessa normatividade. A gente precisa falar também sobre as pessoas trans nesses espaços. A gente precisa discutir mais sobre o não binarismo, que é importante. A gente precisa discutir sobre essa cultura queer, a teoria queer. Ela é muito importante também. A gente começa a entender um pouco a sociedade e como ela é construída, né? A gente tem uma sociedade construída por performance. A gente performa o masculino e performa o feminino. A gente só está performando porque a gente não reflete sobre esses gêneros. A gente precisa refletir sobre o gênero masculino, sobre o que é determinado para o gênero masculino, o que é determinado para o gênero feminino, né? Então é isso. Muito obrigado mesmo pelo espaço e que a gente possa construir, né, um diálogo mais estreito, né? E é isso. Pois é, vamos lá. Hein, Wellington? Faça suas considerações finais. De qualquer modo, eu acredito que o diálogo é muito importante. Eu queria ter mais tempo para a gente conversar muito mais, a conversa foi muito boa. Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu não pontuei. Primeiro que a gente está vivendo uma sociedade patriarcal ainda, né? E a consequência, talvez, principal disso anteriormente eu falei sobre as questões religiosas, né, do papel da igreja, e como que a mulher devia se portar e quem ela devia seguir, mas a gente também tem uma sociedade que até hoje demoniza o feminino, né? Então, o feminino é demonizado diariamente, tudo que vem do feminino parece ruim, e eu penso que nas religiões antigas as mulheres eram deusas, e se você pensa nessa perspectiva de que hoje, olha como a cultura é tão mutável, que antes as mulheres eram consideradas deusas, eram reprodutoras, era quem mantinha a espécie viva, e hoje ela é tão demonizada, né, diminuída, machucada, oprimida. Então é para a gente ver como que a construção a relação de cultura é mutável, e essas relações históricas, elas são bem complicadas. E, de qualquer modo, eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui, ainda mais na presença de tantos queridos, né? Eu não conhecia a Verônica, mas eu já gosto muito.
E na presença de Jeff e Ivan, que eu conheço já há bastante tempo. E de todo mundo, né, que está acompanhando a live, a transmissão ao vivo, não sei como é que chama, não é bem uma live, né? É um bate-papo. Um bate-papo. É um bate-papo. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Aprendi tanto, tanto de Jeff quanto de você. Me acrescentou bastante. Para você ver que quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende. Isso a importância desse coletivo de que vocês fazem parte é tão grande, porque tem muitos jovens que precisam desse local, né? desse momento, né? Que vocês tinham de se encontrar. E eu acho que vocês ainda continuam aí online, da maneira de vocês, mas é muito importante, sabe, a presença desses coletivos, porque tem muitos meninos que ainda precisam também aprender bastante, como eu estou aprendendo agora. Tenho certeza que eles aprendem também no momento que eles estão com vocês, no coletivo. Vocês também aprendem com eles, que existe essa troca também. Então, eu quero demais agradecer a vocês. Espero que tenha outras oportunidades para a gente se encontrar novamente, online ou presencial, enfim. As portas da Casa da Cultura estão abertas para vocês, para receber esse coletivo também quando acabar essa pandemia, essa loucura toda. A gente quer muito ter esse momento com vocês também, outras oportunidades. Então é isso, agradecer a presença de todos e dizer que a gente está chegando ao finalzinho. Tá bom? Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente já está se despedindo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. A gente se vê.